Eu venho de Diadema. Tem alguns irmãos que eu conheço, tem outros irmãos que eu não conheço, mas Deus, Ele fala com a gente através da palavra. Quando a gente crê nele, quando a gente tem a confiança, entrega a nossa vida para o Senhor faz milagres na nossa vida. E assim, eu vou falar rapidamente a minha história, quando eu conheci a igreja ECP Diadema. Eu conheci através de uma... Pode sentar, irmãos, desculpa. Eu era agente de saúde, era minha paciente. E eu conversando com ela me falou sobre a igreja IECP, que ela ia. Hoje em dia ela não congrega mais. Mas perto da minha casa, se eu for andando da minha casa, dá para ir andando até a igreja, é uma caminhadinha. Se eu for andando da minha casa, deve ter umas 10 igrejas. Mas ali, eu não queria nenhuma igreja daquela. Quando ela me apresentou só de falar da igreja dela, na minha igreja é assim, na minha igreja tem isso, na minha igreja tem a palavra. Sabe que o Espírito Santo tocou na minha vida de uma tal maneira que eu tive a vontade de conhecer. Em fevereiro, vão fazer 8 anos que eu já estou na IECP Diadema. 8 anos, às vezes a gente vê assim, mas 8 anos é uma vida, né? 8 anos é uma vida. Eu sou casada, eu tenho 2 filhas, a minha casa, todos são servos do Senhor. Meu esposo, quando eu conheci meu esposo não era evangélico. Eu passei por umas provações, mas Deus, Ele restaurou a vida do meu esposo. Deus, Ele restaurou a vida do meu esposo. Hoje em dia, todos nós da minha casa, tem a minha mãe também que Deus está abençoando. Tem meu pai que eu creio que... Estou na oração, irmãos. Vamos orar que o trabalhar é do Senhor. Às vezes a gente quer com a nossa força, mas não é com a nossa força. Deus tem que tocar verdadeiramente no coração. Às vezes a gente fala assim, não, vamos levar por força. Ninguém faz nada por força. Por força não é uma coisa legal. Quando você vai com força, fazer as coisas com força na vida de alguma pessoa, não é uma coisa legal. Mas quando a pessoa vem com o coração verdadeiramente, o Senhor, Ele caminha, né? É uma coisa tão gostosa que você quer ficar naquele ambiente, né? É uma coisa que você vem, participa pouco e logo vai embora. Quando é do coração, e verdadeiramente você permanece por muitos anos até a vinda do Senhor, né? Amém? Então vamos ler? É Joel 2, 25. Amém? Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviarei contra vocês. Então, o que eu quero falar nessa palavra sobre restituição? Quando Deus, Ele traz de volta o que parecia estar perdido. Às vezes a gente acha, mas parecia só, entendeu? Na nossa, às vezes, ignorância, por não estar, assim, seguindo, lendo a palavra do Senhor, a gente acha que está perdido, mas não está perdido não, porque Deus, quando Ele promete alguma coisa para a gente, está guardado. Às vezes a gente quer ali na hora, no nosso momento, mas não é no nosso momento, é no momento do Senhor. A gente tem que aguardar em quê? Em oração, em perseverar na palavra do Senhor, em jejum, como foi falado. Cada dia Deus traga uma palavra para cada mês das nossas vidas, né? Então, Deus, Ele vai restituir as nossas vidas. Joel, ele promete restaurar os anos consumidos pelos gafanhotos. Em Israel, isso significava uma colheita destruída, uma terra devastada. Mas Deus assegurou ao seu povo que Ele traria abundância novamente. Essa promessa foi naquela época e é para a gente hoje também. Quem crê, hoje vai sair daqui com a sua promessa restaurada, restituída, em nome de Jesus. Um grande exemplo que tem na nossa Bíblia é Jó, um dos exemplos. O que aconteceu com Jó? Ele perdeu tudo, ele perdeu a família, bens, saúde, mas depois o que aconteceu com ele, como diz aqui em Jó? Jó 42:10. Por fim, Deus restituiu em dobro tudo que ele tinha perdido.
Se não é Deus na vida dele, Deus, ele restituiu tudo. Às vezes a gente fica reclamando, às vezes não vem a nossa reconstituição. Por quê? Pelo nosso comodismo, por a gente reclamar. Às vezes a gente reclama muito das coisas, mas as coisas com Deus, quando você está tudo certinho, alinhado, Deus, ele restitui o quê? Em dobro. As coisas de Deus, não é do nosso jeito. A gente pensa assim, no pequeno. Deus, ele tá o quê? Pensando no grande pra gente. A gente sempre pensa em coisas pequenas, né? Quando a gente vai pensar, eu quero comprar aquele carro. Mas eu vou ver aquele lá que o meu dinheiro vai dar. Às vezes, Deus está preparando aquele carro que você nem imagina. Coisa grande, né? Aí, às vezes, a gente está pensando naquele pequeno, mas a coisa grande está vindo e a gente está ali murmurando. Por a gente murmurar, às vezes, a gente não consegue a coisa porque a gente o quê? Murmura. Mas Deus vai restituir a vida de cada um que está aqui presente, em nome de Jesus. E também, outro exemplo também eu posso falar do filho pródigo. O que aconteceu com ele? Ele pediu a herança, ele fez o que ele queria fazer. Quando ele perdeu tudo, o que ele fez? Ele veio para onde? Para a casa do seu pai. E Deus restituiu, foi restituição de identidade na vida dele. Identidade. Às vezes você sai da igreja e fala assim, eu não estou conseguindo as coisas com Deus, sai. Quando você sai lá fora que você quebra a cara, aí você vê que aqui dentro, Deus, ele tem festa para fazer para você. Quando você volta, Deus, ele faz festa. Ele não faz que nem Satanás. Satanás, você vai lá e ele retira tudo seu. Deus não. Deus, ele faz festa nas nossas vidas. Tudo é bom com Deus, tudo é tranquilo com Deus. É difícil? Difícil é. Mas o que acontece? Quando a gente se apega na palavra, no jejum, na oração, Deus faz, como fez na vida de Jó, como fez na vida do filho pródigo. Ele imaginava que o pai dele ia aceitar ele? Lógico que não, ele saiu, ele foi errado, ele pediu a parte do dinheiro dele. E o pai dele foi muito bom, porque o pai dele estava vivo, poderia nem dar herança para ele, porque ele está vivo ainda, né? Herança a gente recebe quando alguém morre, né? A herança é só quando alguém morre, mas o pai dele não. O pai dele teve um entendimento. Naquele entendimento dele, quando ele voltou diferente. Talvez se o pai dele tivesse deixado ele estava fazendo as coisas erradas e estava ali perto do pai fazendo as coisas erradas. Mas o que o pai falou? Não, vou deixar você ir. Deixou ele ir, mas o pai continuou o quê? Orando, perseverando pela vida dele. É as coisas que um pai faz por um filho. Só Deus faz isso pela gente. Você vai lá fora, às vezes as pessoas te dão maus conselhos. Você pensa que a pessoa está te dando um bom conselho? Não. Ela te dá maus conselhos, você acha assim, às vezes você acha, ele é meu amigo, na sua frente ele é uma coisa, por trás, irmãos, por trás ele é coisa pior. Mas Deus não, Deus é na frente, Deus é em qualquer lugar, na sua direita, na sua esquerda, onde você andar, Deus, ele vai na frente, ele vai abrindo um caminho, ele vai quebrando as correntes. Por quê? Porque ele quer o meu e o seu bem. Deus, ele nunca quer as coisas más para a gente, sempre. As coisas de Deus sempre é tranquilo, é suave. As coisas lá fora, sempre para você ganhar alguma coisa, você tem perca de alguma coisa. Às vezes, quando a pessoa está lá no errado, a pessoa está cega, a pessoa não está vendo. Mas ali, ele está ganhando uma coisa, ele está perdendo muito mais coisa. Com Deus, não. Com Deus, tudo que você ganha é bem-vindo, porque é uma coisa tranquila, é uma coisa suave. Não tem fardo, é uma coisa suave, tranquila e leve. Também temos outro exemplo que a gente pode... Pedro, ele... Uma grande restituição dele foi no chamado. O que ele fez com Deus? Deus perguntava para ele, ele falava, não, Senhor, eu estou contigo. Não foi uma vez, foi 2, foi 3 vezes. Às vezes é o que acontece com a gente vai lá, a gente erra uma vez. A gente vai e erra a segunda vez, erra a terceira vez. Mas Deus, ele foi tão misericordioso na vida de Pedro, que aqui em João, depois se vocês quiserem ler, do João 21, do 15 ao 17, Deus, ele não... mas Jesus restaurou, reafirmando o seu papel como líder. Ele não voltou como qualquer coisa, ele voltou como líder. Se eu voltar como líder é uma grande coisa. Às vezes você sai, você não é nada. E tudo que ele fez para o Senhor, Deus ainda deu um patamar alto para ele. Só o Senhor, ele dá patamar alto para a gente. Lá fora não, lá fora a gente é julgado, a gente é condenado por certas situações. Mas Deus não, quando a gente volta acabado. E Deus o quê? Ele nos resgata e ainda nos levanta
para a gente poder fazer o quê? O ID do Senhor, levar a palavra para quem precisa. Às vezes a gente está esmorecido por alguma coisa, mas, irmão, creia. Qualquer ministério, qualquer situação da sua vida financeira, Ele vai restituir a sua vida. Às vezes você está esmorecido emocionalmente, Ele restitui também sua vida emocional. Ele não desiste de nós. Deus nunca vai desistir de mim e de você. Sempre Ele vai estar o quê? Caminhando lado a lado com a gente. Não é atrás, na frente, não. Deus, Ele sempre vai estar o quê? Lado a lado com a gente, levando a gente pelo caminho o quê? Correto. Amém? Confie no processo de Deus. A restituição pode ser imediata. Às vezes sua bênção pode vir agora, mas às vezes pode demorar um pouco. Mas esse pouco que está demorando, não é porque está demorando, é porque Deus está preparando algo extraordinário na minha e na sua vida. Às vezes a gente pensa assim, eu quero agora. É que nem criança. Quando a criança pede uma coisa para a mãe, ela fala assim, mãe, eu quero aquele videogame, mas eu quero agora. Não sabe, às vezes Deus está preparando, a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, Deus está preparando outras coisas diferentes. Às vezes quer um computador, às vezes você quer um computador, ganha um notebook, às vezes você pode ganhar um videogame bom, né? Às vezes a gente quer imediato, a situação, nenhuma situação se resolve imediata. Quando você está num processo lá fora com o juiz, tem o tempo correto. Às vezes até o fórum fecha, a gente vê em dezembro, janeiro, ninguém quer trabalhar, dependendo do lugar, dezembro e janeiro esquece. Quando que vai começar as coisas? Depois de março, abril que vai começar as coisas. Mas quando a gente quer uma coisa com Deus, a gente quer agora. Às vezes o agora não é a coisa certa. Às vezes não, sempre quando você espera, a bênção vem e ela vem graúda. Ela não vem bênção pouca, não. Ela vem bênção que você nem esperava. Quando você vem aqui contar a sua bênção, você fala assim, eu imaginava que era daquele jeito, mas Jesus preparou de outro jeito que eu nem imaginava. Quem já viu testemunho assim? A gente vê testemunho assim, nossa, eu nem imaginava que Deus poderia ter feito isso por mim. Por mim, Senhor. Às vezes você fica tão indignado assim, às vezes você está tão alegre que você pensa, foi comigo mesmo que aconteceu isso? Foi com meu semelhante? Não, foi com você mesmo. Por quê? Deus, Ele prepara coisas boas e extraordinárias na vida de vocês. Ore, irmãos, pela restituição. Apresenta as suas perdas em oração, crendo que Ele pode transformar a sua dor em vitórias. Porque só o nosso Deus faz isso. Ninguém faz isso, transformar uma dor em vitória. Quem vai fazer isso por você? Se não for Deus, ninguém, irmãos. Seja grato pelo processo. O desafio, ele fortalece a nossa fé. Ele molda o quê? O nosso caráter. Às vezes você está assim, fazendo as coisas erradas. Às vezes você acha, não estou fazendo a coisa errada. Quando você está fazendo a coisa errada, você sabe. Quando uma criança a gente chama atenção, se é ele que está fazendo, ele sabe. Ele pode falar que não está fazendo, mas ele sabe que é ele. Então, Deus, Ele quer o quê? Quer que a gente tenha fé e Ele quer moldar o nosso caráter. Para quê? Para a gente ser sempre certo, sempre corretamente. Quando a gente anda com as coisas corretamente, as coisas de Deus, tudo flui na vida da gente, né? Tudo flui na vida da gente, né, irmãos? Você, eu vou falar uma coisa aqui. Quem quiser fazer, faça. Agora, quem não quiser fazer também, amém. Se você quiser fazer uma lista de tudo que você perdeu nos últimos anos, e nessa lista, cada item que você escrever, você coloca assim: Deus pode restituir e fazer algo ainda melhor por aquilo que você perdeu. Porque se a gente for olhar tudo que passou na vida da gente, tem, irmãos. Às vezes a gente pensa que não tem, mas tem algo que aconteceu na vida da gente que a gente pode não lembrar, mas Deus, quem quiser, Deus, Ele pode fazer a gente lembrar e colocar. Deus pode restituir e fazer algo ainda melhor do que a gente, porque só o nosso Deus faz tudo melhor pela gente, né? Quando a gente acorda, a gente levanta, quem fez? Quem fez a gente acordar? Quem fez a gente levantar? Quem fez a gente ter força para a gente sair para trabalhar, para sair para levar um menino na escola,
para sair para comprar alguma coisa no mercado. Quem faz isso? Ele cuida do nosso deitar, do nosso levantar, do nosso agir, do nosso falar, mas quando a gente está perante a palavra dele, orando e jejuando também, ele restitui. Ore por cada área da sua vida, pedindo para Deus restaurar tudo aquilo que você perdeu. Creia, irmãos, que a restauração de Deus não é apenas material, mas também espiritual, emocional, racional. Deixe Ele agir em todas as áreas da sua vida. Quando você coloca Deus em tudo que você vai fazer. Às vezes a gente esquece de alguma coisa, de colocar alguma coisa. Mas comece, irmãos, a partir de hoje a colocar tudo. Ó, Deus, toma a minha frente, toma a minha direção nisso que eu vou fazer. Às vezes, que nem um casal. Quando o casal não comunica um ao outro, algo dá errado. Mas quando é certo, o casal fala, nós vamos fazer isso, vai acontecer isso. Deus está ali no negócio. Quando você coloca Deus na frente. E comunica. Porque casal é uma família. Tudo que a gente vai fazer junto, e Deus operando, ninguém impede as nossas bênçãos. Só Deus para nos guardar. E eu quero declarar aqui na vida de vocês, irmãos, que Deus é o sustento e a direção de cada um nesse ano de 2025. E no nosso mês de julho. Deus, para você ver que no começo do culto a palavra foi aonde? Em Joel 2. E aonde está sendo a pregação? Em Joel 2, né? Também. Deus, Ele quis falar hoje para mim e para você essa palavra. E quando Ele age na sua vida, nada falta nas nossas vidas. Quando a gente faz as coisas corretamente, nada falta. A restauração das nossas vidas está na mão de quem? Do Senhor. Às vezes a gente, que nem eu falei para vocês, a gente tem um amigo, a gente quer depositar a nossa confiança nele. Às vezes a gente sim tem amizade por ele, mas ele não tem amizade pela gente. Mas quando a gente coloca o nosso joelho no chão, a palavra está aqui no nosso coração, e a gente olha para cima e olha para o Pai, Ele guarda as nossas vidas, Ele restitui cada situação das nossas vidas. Às vezes a gente é infiel, mas Deus Ele não vê essas coisas. Quando a gente tem um coração grato a Ele, o que Ele faz? É uma coisa leve. Tudo que a gente vai passar, toda situação que a gente vai passar, vem sim as tribulações. Mas nessas tribulações, quando a gente está com Ele, tudo flui nas nossas vidas. E irmãos, até aqui Deus me colocou. Eu gostaria de agradecer também o nosso pastor pela confiança, a igreja pela confiança. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu creio que Deus vai estar restaurando a vida de cada um. Às vezes a gente não pensa no momento, mas quando a gente pensa em alguma coisa, tem sim. Porque os anos vai passando, tem coisa que fica para trás. Tem coisa, é que nem quando a gente varre uma casa. Se a gente não varrer direito, fica a sujeira para trás, né? Mas as coisas que ficaram para trás, creia que Deus não vai fazer pouco. Ele vai fazer muito na vida que você nem vai imaginar. Você vai vir só aqui contar a sua bênção. Em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Amém. Deus maravilhoso, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse ensinamento, ó Pai. Neste mês de julho, ó Pai. Onde o Senhor, ó Pai, vai restituir a vida de cada um, ó Pai. Eu creio que nada vai faltar na vida de cada irmão que esteve aqui presente, ó Pai. O Senhor vai fazer, ó Pai, que nós lembramos, ó Pai, de tudo o que aconteceu na nossa vida. De qual a área que o Senhor deseja restituir, ó Pai, em nossa vida, Senhor. Ó Deus, repreenda, ó Pai, todas as setas de Satanás, ó Pai, nessa reconstituição que nós colocamos, ó Pai, o Senhor na nossa frente. E eu creio que o Senhor andando na nossa frente, a gente vai, ó Pai, conquistar, ó Pai, restituir tudo o que foi perdido em nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus de poder. Amém, Senhor. Amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém.